Graça e paz a todos. Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez com você para a nossa escola bíblica semanal, né, algo que Deus colocou no meu coração para que a gente possa estudar a palavra de Deus todas as semanas, né, em temas específicos, para que a gente possa crescer no conhecimento da graça, né, do Senhor, do conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre a Santíssima Trindade. Hoje temos mais um tópico, né, para falar, mais um tema, né, sobre esse tema tão importante, né, mais um tema menor, sobre esse tema geral, né, que é tão importante para a nossa fé cristã. Mas antes de começar, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, que você possa comentar alguma coisa ao longo do vídeo, aquele que você for achando, né, da aula, aquele que você for aprendendo, comenta aí alguma coisa, alguma dúvida que você tiver, comenta aí também, né, para que a gente possa estar junto, né, fazendo esse canal crescer. Você é meu ajudante nisso, amém? Mas antes de começar, eu queria orar com você, né, para que a gente possa ter, né, o Espírito Santo nos ajudando ao longo desse estudo. Então feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar junto, Pai, com meus irmãos, aprendendo a Tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, através do Teu Espírito Santo, nos guiar, nos iluminar, para que a gente possa entender, Pai, aquilo que está escrito. Eu te agradeço por essa oportunidade, eu te agradeço pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, e tem nos guiado, Pai, em toda a verdade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a gente vai começar, né, falando mais uma vez desse tema tão importante que é a Santíssima Trindade. Só que o tema de hoje, né, o tema da revistinha de hoje, é o Pai enviou o Filho. Então esse é o tema que nós vamos hoje entrar para que a gente possa compreender mais sobre, né, esse aspecto, né, da Trindade, onde o Pai envia o Filho e o Espírito Santo é aquele que nos santifica, aquele que completa a obra da salvação. Mas antes de começar, eu queria ler aqui a introdução, que diz assim: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então nós vamos, né, ao longo dessa aula, caminhar sobre esses tópicos. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo para a gente começar. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 9: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Então esse é o texto áureo, né, daqui da lição, e esse é o texto em que nós vamos começar, falando sobre o amor incondicional de Deus. O envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. A gente lê em João capítulo 3, versículo 16, e o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa demonstração, né, do amor de Deus ao enviar o seu Filho é a demonstração de um amor incondicional, de um amor que não tem limites, que não tem barreiras, que não tem acepção, que não faz acepção de pessoas. Não, é amor por todos, porque Deus amou o mundo, né, de uma tal maneira que enviou, que deu, né, o seu Filho unigênito. Então, esse amor de Deus é um amor incondicional, e a Bíblia chama esse amor, né, de amor ágape. Né? Que tipo de amor é esse? É o amor do tipo de Deus, é um amor que não tem preferência, é um amor que não ama você pela circunstância, por aquilo que você faz, não. É um amor que te ama incondicionalmente. Não depende daquilo que nós fazemos para Ele nos amar. Por quê? Porque a essência de Deus é amor. Não é que Deus tem amor, mas Deus, Ele é amor. A gente lê isso em 1 João capítulo 4, versículo 8, onde diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Então, a essência de Deus é amor. Esse é um dos atributos comunicáveis, né, que a gente viu na outra aula, comunicáveis de Deus, que é o amor. Então, assim como Deus é amor, Ele também concedeu em uma medida, né, para as suas criaturas, para os seus filhos, também o amor. Então, da mesma forma que Deus ama, o texto diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, então Ele reflete em nós, né, esse amor. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Isso aqui tem, né, conforme fala o dicionário Vine, a respeito desse amor ágape, né, um amor que é usado, né, a respeito de Deus, acerca de Deus, para manifestar, para nos mostrar esse amor perfeito, né, que é o amor ágape, né, o amor mais perfeito que a gente pode encontrar na Terra, né, assim, que pode chegar mais perto, né, do amor de Deus, é o amor de uma mãe para um filho, né, um amor que pode chegar mais perto do amor de Deus. Porém, a Bíblia nos diz que, ainda que uma mãe, né, Isaías diz isso, ainda que uma mãe abandone o seu filho, né, a quem amamenta, ainda assim, o Senhor nosso Deus não nos desamparará. O Senhor nosso Deus não desamparará
aquele a qual ele ama. Então esse amor de Deus fez com que ele enviasse o Filho, né, em primeiro lugar. Então, deixa eu continuar aqui lendo a revistinha que diz o seguinte: ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então esse amor de Deus não é porque nós merecemos, é um amor merecido, não. Mas esse amor de Deus é um amor que nos ama apesar, né, das nossas falhas, dos nossos defeitos, e por isso ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então o sangue de Cristo é para que nós possamos ser salvos. É uma demonstração do amor de Deus para conosco. Amém? Então que esse amor possa invadir seu coração, que esse amor possa encher o seu coração de alegria. O segundo tópico fala que o envio do Filho é a iniciativa soberana de Deus. Então, desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. A gente lê isso, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Então a gente vê que o plano de Deus, né, soberano, não foi após a queda, foi antes da queda. Deus, como é onisciente, né, onipresente, onipotente, a gente leu isso, a gente estudou isso na aula passada, né, são atributos incomunicáveis de Deus, mas Deus, como é onisciente, ele tem conhecimento de todas as coisas, ele sabia ou ele soube, né, que Adão cairia, que Adão ia pecar, e antes da queda ele já providenciou a solução, que foi o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Como a gente leu aqui em Efésios, diz que Deus, né, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. No versículo 4 diz que porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Ou seja, aqueles que estão em Cristo hoje, foram escolhidos antes da criação do mundo. Nós vamos entrar aqui um pouco também sobre a questão da salvação. Por quê? Porque Deus ele destinou a salvação não só para um grupo específico de pessoas, como a gente leu aqui já quase agora, né, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então Deus não amou um povo escolhido, uma quantidade escolhida, não, ele amou o mundo. Ele entregou o seu Filho ao mundo. Mas ainda que a salvação seja para o mundo todo, ela só é eficaz para aqueles que creem. Né? O texto fala, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação ela é para o mundo. Jesus morreu para pagar os pecados do mundo inteiro, porém, só é eficaz a salvação para aqueles que creem. Aqueles que não creem não recebem os benefícios da salvação. Que, em primeiro lugar, é a vida eterna, depois vem, né, cura, libertação, saúde divina, né, como diz Isaías 53, ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E isso também faz parte da salvação, da redenção. Mas essa salvação, essa redenção é para o mundo todo. Mas é eficaz para aqueles que creem, para aqueles que aceitam a Cristo como Senhor da sua vida. Então, Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Isso foi um plano soberano de Deus. A gente lê em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, que diz assim: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido desse fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Então nós somos salvos não por ouro, não por prata, né, mas por um plano soberano de Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo. É mediante o sangue de Cristo que nós temos a redenção e o perdão de todos os nossos pecados. A gente lê, por exemplo, em Efésios, deixa eu continuar lendo aqui, que diz assim: porquanto a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Então Deus é quem começa a salvação. A nossa salvação vem dele. É Deus quem tem a iniciativa de salvar. E nós respondemos essa graça, essa manifestação da graça com fé. Então assim recebemos a salvação. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então nós éramos caídos. Romanos capítulo 3, versículo 24 até o 26 diz assim: sendo justificado, deixa eu ler a partir do 23, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz assim, Romanos 3, 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então, na sua soberania, Deus sabia que nós estávamos caídos, nós estávamos distante dele, mas ele estendeu a mão, ele entregou o seu filho, enviou Jesus, para que por meio do sangue de Jesus nós poderíamos ou podemos ser salvos e receber o perdão dos nossos pecados. Então a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, porém Deus comprova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, quando a gente ainda andava no pecado, éramos pecadores, vivíamos longe de Deus, afastados do Senhor, Ele envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos redimir. E por meio do sangue de Cristo, hoje nós temos perdão de pecados. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu queria falar com você, o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim, assim, nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra propiciação quer dizer apaziguar a ira, quer dizer trazer uma paz, né, sobre a ira de Deus. Então Jesus é essa propiciação. Ou seja, no Antigo Testamento havia a Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança havia o propiciatório. Então, em cima do propiciatório tinha os dois querubins, em cima era colocado o sangue, em cima desse propiciatório. E esse sangue que era colocado, sangue de animais, né, que era colocado em cima desse propiciatório, trazia uma paz sobre a ira de Deus. Trazia apaziguava, né, não estou achando a palavra, mas apaziguava, né, a ira de Deus, trazia paz sobre o povo de Israel. Então, Jesus, né, João chama Jesus de nossa propiciação. Né, por meio do seu sangue, ele trouxe essa paz para nós. Por meio do seu sangue, apaziguou a ira de Deus. Então, João diz que nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, glória a Deus por isso, pelo sangue de Cristo. Né, Jesus é a nossa perfeito, né, o nosso perfeito, a perfeita propiciação, que traz essa soberana, essa paz soberana sobre nós. Em seu amor soberano, o Pai enviou, ofereceu sua dádiva mais preciosa, o Filho unigênito, para que por Ele vivamos. 1 João 4,9 diz, foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por intermédio dele, para que vivamos por intermédio de Cristo. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A gente já estudou isso, né, em outras aulas, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma ousia, a mesma essência. Ou seja, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, é o único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então os três têm a mesma essência. Então quando o Pai envia o Filho, isso não mostra uma hierarquia na Trindade, não. Mostra, né, uma perfeita unidade, né, um perfeito acordo entre a Trindade, em que o Filho, né, temporariamente, ele se submete, ou ele fica subordinado ao Pai temporariamente. Né? Eu não quero entrar aqui e dizer que o Filho é subordinado ao Pai eternamente, não. Mas por um período, né, ele se submete ao Pai, ao envio do Pai. Ele pega a missão, né, de nos resgatar e vem pagar o preço, né, do pecado e se entrega em nosso lugar. Então, esse envio do Filho não quer dizer uma hierarquia, mas uma perfeita unidade entre as três pessoas, né, da divindade. Então, a distinção observada é funcional, relacionada ao plano da salvação. O Filho é enviado para realizar a salvação. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor do Deus Trino, que resplandece em toda a história da salvação. Então, o envio do Filho é a expressão soberana do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Então, Deus, na sua soberania, né, o Deus Trino, na sua soberania, planejou a nossa redenção. E como foi isso? E como se deu isso? O Pai, ele nos elege, o Filho, ele nos resgata, ele nos salva, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica. Então há uma perfeita harmonia, né, na Trindade, nessa triunidade divina.
Passando para outro ponto, para que a gente possa prosseguir, vamos falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos, como diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Então, aconteceu uma plenitude, um tempo se fechou, o tempo estava propício para que o Filho fosse enviado. Isso fala também da questão da história, né, do contexto histórico da época, indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado pelo Deus Pai. Romanos 5,6 diz assim: em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Então fala de um tempo, uma plenitude, né, do tempo. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então, esse plano ele foi executado em um período, em uma plenitude dos tempos em que Deus determinou para que acontecesse. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: isto é, de fazer convergir, esse tempo é um tempo de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então houve um tempo, houve um período exato, uma plenitude do tempo em que Deus enviou o seu Filho. Então, historicamente, o domínio romano construiu estradas e rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do Evangelho. Então até o contexto histórico estava todo preparado para que o Filho fosse enviado. Por exemplo, Herodes o Grande, né, ele construiu estradas, construiu, né, caminhos adequados para que as pessoas se locomovessem. E isso ajudaria, né, na divulgação do Evangelho. E isso ajudaria para que o Evangelho fosse pregado mais rapidamente. Então até esse contexto histórico ajudou, nessa plenitude dos tempos, ajudou para que o Filho fosse enviado. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego. Né? O grego que falava na época era o grego koiné. Era como se hoje, né, por exemplo, a língua inglesa hoje é uma das línguas mais faladas do mundo. Então, se você hoje domina o inglês, você pode ir para qualquer lugar no mundo que você vai se dar bem. Então, naquela época, a língua falada era o grego. E o grego das ruas era chamado grego koiné. Então, era um grego que todo mundo sabia falar. Então, essa cultura, né, grega, essa cultura helênica que aconteceu na época, ajudou para a plenitude dos tempos, para que Jesus fosse enviado. Então, há um contexto, né, histórico para isso. Então, continuando aqui. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre o povo, a expectativa messiânica estava elevada. Então, por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo do 25 até o 38, diz assim: entre mentes havia um homem em Jerusalém, Simeão. Aqui está falando da época em que Jesus nasceu e ele foi levado ao templo para ser apresentado. Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então, naquele tempo havia como diz o texto aqui, havia uma expectativa messiânica. Continuando o texto. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Assim, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino, Jesus, para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei. Simeão tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão o abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: eis que este menino está destinado a ser responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada traspassará a tua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era uma senhora de idade avançada. Tinha vivido com seu marido durante 7 anos depois de se casar. Desde então, permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, daquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê, Jesus, para todos os que anelavam pela redenção
de Jerusalém. Então havia uma expectativa naquela época, uma expectativa messiânica, de que o Cristo poderia nascer a qualquer momento. E ele nasceu, né, Jesus nasceu e veio trazer redenção. Então Simeão, acho interessante que Simeão, ele movido pelo Espírito Santo, veja a sensibilidade de Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi para o templo. Então o Espírito Santo guiou ele até aquele local para ver a salvação. E Deus havia dito a ele, o Espírito Santo havia dito a ele que ele não morreria sem ver a redenção, sem ver o Cristo de Deus. E ele viu. Então que você possamos estar ligados no Espírito para que a gente possa ver, contemplar aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Amém? Continuando aqui. O filho nascido sob a lei. Então Jesus nasceu sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A gente lê em Gálatas capítulo 4, versículo 4. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou da mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Filipenses capítulo 2, versículo 7 a 8 fala assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Então Jesus veio para pagar o preço em forma humana. A expressão nascido de mulher, ela nos remete a isso, que Jesus era um ser humano igual a eu e você. Ou seja, Jesus era homem e era Deus ao mesmo tempo. Isso fala dessa união hipostática. Fala dessa doutrina bíblica em que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Cumprir isso assim, a profecia. Então, ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Então, Jesus se tornou homem, né, assim como eu e você, né, como nós, seres humanos, mas ele não pecou. Ele se tornou homem, um ser humano, mas não pecou. Então, por quê? Porque se ele pecasse, ele não seria o sacrifício perfeito. Para ele ser o sacrifício perfeito, o filho enviado, o sacrifício perfeito, ele não poderia pecar. Então, ele foi puro em tudo que fez. Ele não conheceu o pecado, apesar de carregar os nossos pecados, né, mas ele não pecou, como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. A Bíblia diz que Deus fez daquele que não tinha pecado algum, pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então a segunda parte do versículo de Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim, que ele foi nascido sob a lei. Significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Mateus capítulo 5, versículo 17 fala assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para anular, mas para cumprir. Então Jesus é o cumprimento da lei, por isso que ele nasceu debaixo da lei, sob a lei, para que ele viesse cumprir todas as exigências da lei, e ele cumpriu. Então hoje, por que nós hoje não estamos debaixo da lei? Porque Jesus já cumpriu as exigências da lei, e hoje nós estamos debaixo da graça. Jesus já pagou o preço necessário para que hoje nós vivamos, e vivamos em uma vida nova, né? Vivamos em algo novo, debaixo dessa graça do Senhor. Então, eu quero falar agora sobre a Trindade no plano da salvação. Então, a vontade do Pai é realizada pelo Filho. A vontade do Pai é realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? João capítulo 6, versículo 38 diz assim: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que me enviou? João capítulo 6, versículo 39. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Versículo 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vira a mim, que vira ao Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa era a vontade do Pai. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. João capítulo 14, versículo 6 diz que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o Pai, ele envia o Filho, e o Filho vem fazer a vontade do Pai, que é salvar todos aqueles que creem no Filho. Jesus é a mediação exclusiva, ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, é por meio de Cristo que nós chegaremos ao Pai. Teremos a revelação completa do Pai só através de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de
Consolador e Espírito da verdade foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então a gente vê aqui a Trindade em ação. O Pai envia o Filho é a mediação exclusiva para o Pai, para Deus, e o Espírito Santo é aquele que nos santifica. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria abrir aqui em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia. Ele fala no versículo 2, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus é quem escolhe, Deus é quem elege. Pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem santifica. Para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo. Então Jesus é que derrama o sangue, Jesus é que paga o preço. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, com esse texto eu queria encerrar a aula de hoje, mostrando para você que o envio do Filho é pelo amor de Deus. O envio do Filho é para pagar o preço do pecado. Então, o Pai elege, o Filho salva, o Espírito Santo santifica. A gente vê aqui a obra da Trindade, dessa triunidade divina em ação em relação à nossa salvação. Então, que você possa estudar, meditar mais sobre esse tema. Volta depois o vídeo no começo, ver os textos, né, que eu falei, lê mais uma vez, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, não se esqueça de fazer isso. Deus abençoe.